Com a palavra, Vossa Excelência. Eu quero agradecer a paciência de Vossa Excelência de estar aqui para que a gente pudesse estar fazendo o nosso pronunciamento. Mas realmente o que o senador Raupp acaba de colocar realmente é muito impressionante. Claro que a população da China é também algo impressionante, né? Então tudo que se fala em número de pessoas é falar em milhões, né? E por isso o Brasil, acredito que seja o país solução. Estamos vivendo uma crise nesse momento, e aí eu já disse aqui em outros momentos, uma crise que a gente tem dificuldades maiores, porque nesses 24 anos que aqui estive como deputado federal e agora o primeiro ano como senador, é a primeira crise acumulada, uma crise política e uma crise econômica. Então, é exatamente a habilidade de lideranças como o senador Raupp e outros tantos aqui é que vai fazer com que a gente possa suplantar essa crise política e buscar os rumos da crise econômica. Mas o Brasil tem potencial, né? Somos um país que temos capacidade de produzir em alimentos para o mundo muitas vezes o que produzimos. Só para se ter uma ideia, o meu estado tem condições de produzir tudo que se produz no Brasil hoje, em termos da produção da agricultura, da pecuária brasileira. A região do Araguaia, só a região do Araguaia tem capacidade de produzir tudo que se produz em Mato Grosso. E isso aqui, senador Raupp, senador Berger, dizendo produzir sem nenhum impacto ambiental, sem derrubar nenhum pé de árvore. São áreas já abertas, prontas. No caso do Araguaia, áreas que foram abertas no passado, principalmente a plantação de arroz, e hoje são, a grande maioria, pastagens ou áreas degradadas. Então, o que a gente precisa é exatamente a infraestrutura, a construção das estradas, no caso do Araguaia, a construção da BR-158, que liga ao Pará, falta pouca coisa para concluir. Infelizmente, foi criado lá uma reserva numa estrada que já funcionava há mais de 40, 50 anos, e agora, com isso, exigiu-se que fizesse um desvio. Conseguiu fazer o projeto, aí a FUNAI exigiu que fizesse o desvio do desvio. Então, isso faz com que, às vezes, isso atravanque o nosso desenvolvimento. Somos defensores da questão indígena, porque foram eles os primeiros primitivos aqui, temos que respeitar a questão ambiental, sem dúvida nenhuma, mas a gente também não pode atravancar o desenvolvimento. Aí também da questão das estradas, como está aqui o senador Raupp, a 174 é fundamental, conseguimos federalizar essa estrada que vai ligar a região noroeste do Mato Grosso, Juína, Colniza, até também passando pelo estado de Rondônia, que é fundamental para aquela região. A conclusão da BR-163, tanto no Pará, já temos ela concluída no estado de Mato Grosso, mas precisamos concluir no Pará, e também a duplicação do trecho concessionado da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop. E, claro, sem falar da manutenção das estradas, a 242 também que estamos construindo. Enfim, essa questão da logística, da infraestrutura é fundamental. E aí, aonde venho aqui fazer o meu pronunciamento. Porque hoje, senhor presidente, para mim foi um dia importante como relator e também, seguramente, para a economia nacional. No Senado Federal, através da Comissão de Desenvolvimento Regional, nós demos hoje um grande passo, eu diria mais um grande passo para a construção do tão sonhado fim da guerra fiscal, declarada entre os entes federados. E como relator desse projeto de resolução 001 de 2013, tomei a iniciativa de propor a realização de 2 audiências públicas para tratar desse assunto que está a exigir uma solução adequada. Quero agradecer aqui ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, que é o nosso companheiro, o senador Davi Alcolumbre, pela indicação do meu nome para ser relator dessa matéria extremamente complexa, por envolver inúmeros interesses regionais e estaduais. Para isso, buscamos a participação de representantes de todos os segmentos dispostos a resolver esse grave problema que afeta a unidade da nossa federação. Um problema, senhoras e senhores senadores, que já vem de longos anos.
A nosso convite, estiveram conosco hoje na comissão por mais de 3 horas debatendo a questão o secretário de Fazenda dos estados do Alagoas, Jorge Santoro, do Distrito Federal, Leonardo Colombini, do Amazonas, Afonso Lobo Moraes e também do Estado de São Paulo, Renato Vilela. Ouvimos também, senhor presidente, o coordenador do secretário de Fazenda do CONFAS, José Barroso Tostes Neto. E aí quero aproveitar também para agradecer os senadores Delcídio Amaral, Walter Pinheiro e o Romero Jucá, que foram lá como debatedores, convidados por nós, e que já trataram desse tema em outras comissões, e que estiveram lá nos ajudando e fazendo esclarecimentos importantes sobre esse projeto de resolução do Senado. Como relator, saí dessas audiências e penso que esse também foi um entendimento de todos que lá estiveram, muito convencido que existe uma grande convergência para esse fim, ou seja, pacificar essa disputa que se estabeleceu em torno das renúncias fiscais concedidas pelos estados. Apenas o Paraná ainda resiste ao entendimento lançado dentro do CONFAS, mas acredito que vamos conseguir superar essa barreira. Aliás, faço aqui um apelo ao governador Beto Richa, para que possa avançar nessa questão e nos ajudar a aprovar essa proposta. Até porque, senhor presidente, pelo que nos foi apresentado nas 2 audiências, o esforço desse momento para tratar da redução das alíquotas de ICMS nas operações interestaduais é mínimo em comparação com o que se prevê para o futuro. De todos os estados brasileiros, são poucos que perdem, mas o resultado final para acabar com essa guerra fiscal, inclusive é importante dizer que já votamos aqui a PEC dos eletrônicos, que foi fundamental para trazer esse equilíbrio, ele também será fundamental para o futuro e o desenvolvimento das nossas regiões, principalmente porque está previsto a criação dos fundos de desenvolvimento, fundo esses que vão compensar qualquer perda. Lá na frente, sem uma solução, seguramente as perdas serão muito maiores. Diria que esse quadro é sombrio, senhor presidente, se não resolvermos essa questão logo. Como todos nós sabemos, é preciso pôr fim a essas disparidades sobre o ICMS. A guerra fiscal entre os estados foi provocada pela necessidade do desenvolvimento, que cada estado procurava incentivar, diminuindo essa taxa, ou seja, o compromisso do pagamento do ICMS, e acabou virando uma guerra fiscal, tanto é que hoje a maioria dos estados, para atrair uma empresa, já não tem mais o que oferecer em termos de ICMS, porque todos os outros oferecem. Então, é isso que virou a verdadeira guerra fiscal no Brasil. E como já disse aqui, senhor senador, como já disse aqui o nosso senador Garibaldi Alves Filho, presidente da Comissão de Infraestrutura, não é de hoje que o Brasil carece de uma política justa de desenvolvimento regional. E eu concordo com ele plenamente. Meu estado, Mato Grosso, sofre muito com a ausência de políticas efetivas para se promover o desenvolvimento social, já que toda a pujança do seu crescimento está na força do agronegócio. Inclusive, a grande maioria dos nossos produtos são exportados, desonerados, ou seja, sem pagar os impostos, através da Lei Candir. E é uma luta também, inclusive, que estamos junto com o ministro Levi, porque tanto a Lei Candir do ano passado, que precisa ser devolvida ao Estado, e aí deste ano também, através do FEX, ainda não foi feita a compensação. Portanto, senhor presidente, como relator do projeto da CDR, penso que esta seja muito importante, este momento, sepultar de vez essa guerra fiscal que se mostra ineficiente e prejudicial em todos os aspectos para os estados. Dessas 2 audiências, e mais aquilo que vamos tratar com as equipes técnicas, pretendemos construir um relatório que contemple o máximo os interesses dos estados, da União e, consequentemente, dos próprios municípios. Aliás, sou municipalista convicto e entendo também que essa guerra fiscal acaba prejudicando muitos municípios, que estão hoje extremamente onerados, com os programas criados pelo governo
e sem o recurso suficiente para que os prefeitos possam manter. Inclusive, essa semana aqui tivemos uma reunião com os prefeitos, inclusive com o presidente nacional, com o presidente da AMM, ou seja, a Associação Mato Grossense do município de Mato Grosso, aqui com o presidente Renan, com vários senadores, para discutir realmente de que forma nós vamos resolver essa questão do pacto federativo. Queremos traduzir com clareza o necessário equilíbrio das finanças estaduais e, principalmente, promover através de mecanismos seguros e sólidos, vejam bem isso, mecanismos seguros e sólidos, o estímulo ao desenvolvimento regional. Então, senhor presidente, colegas senadores e senadoras, esta é uma discussão que interessa a todos os estados, interessa a todos nós. Até porque a responsabilidade de colocar fim a essa guerra fiscal é de responsabilidade do Senado Federal. E penso, por tudo que discutimos, que a hora é esta. Há pelo menos uma década se fala na necessidade de harmonização das alíquotas do ICMS nas operações interestaduais. Desde então, esse tema evoluiu significativamente aqui no Senado, com a contribuição de vários senadores, também lá no CONFAS e ainda no próprio Ministério da Fazenda. Nesse aspecto, quero inclusive aqui estar elogiando e enaltecendo o ministro da Fazenda, que tem hoje feito uma verdadeira peregrinação. Tivemos uma reunião em Goiânia há poucos dias, agora, a semana passada, lá no Nordeste, com todos os governadores. Por isso, essa convergência está chegando a esse ponto. Ou seja, só falta um Estado para aceitar com que a gente possa fazer essa aprovação dessa diminuição gradativa do ICMS, chegando a 4%. Inclusive, senhor presidente, a par de tudo o que discutimos e tratamos nesse debate, já temos marcado para a próxima semana, na quarta-feira, senador Halpe e senador Dario, uma reunião com o ministro, em que todos nós, os senadores, estamos convidados. Teremos 2 reuniões no mesmo dia, provavelmente, exatamente para discutir esse assunto, lá com o ministro Levi. E também já convidamos o presidente do CONFAS e cremos que vamos avançar mais sobre a pacificação das regras tributárias. Portanto, o Senado está próximo de dar um outro passo importante, ao meu ver, para aprovar esse projeto de forma consistente. Me sinto particularmente feliz por estar fazendo parte desse momento como relator do projeto de resolução 01. E o que estamos relatando para ser traduzido à votação aqui em plenário, com certeza, será um marco desejado por todos os administradores de finanças dos estados. Até porque, senhor presidente, essa guerra fiscal não tem mais cabimento, já se tornou sem sentido. Como já disse, é prejudicial a todos os estados e, claro, a todos os municípios. O uso do ICMS como instrumento para atrair investimentos, indústrias, fábricas, enfim, já não se sustenta. Teve sua finalidade porque contribuiu de forma operosa para a desconcentração do desenvolvimento dos estados. Mas essa concessão excessiva de renúncias provocou a erosão da base tributária dos estados. Calcula-se que entre incentivos e renúncia fiscal, chegamos à cifra na casa de bilhões de reais. E se de um lado essa renúncia ajudou na geração de emprego e até a possibilidade de aumento da renda no futuro para os estados, também, de outro lado, causou muitos prejuízos porque promoveu a inanição da receita que move os estados, seus programas e também projetos. E sem dinheiro, é claro, todos nós sabemos que o que acontece gera problema de toda sorte. E aí vem a reclamação natural da sociedade, da população, daqueles que mais precisam da atenção do poder público. Hoje é sabido, senhor presidente, que o que mais deixa a sociedade insatisfeita é a qualidade dos serviços que recebe, principalmente na saúde, na educação e na segurança pública, além dos problemas da falta de infraestrutura. Isso tudo, senhor presidente, sem contar com os riscos que os estados estão vivendo diante da possibilidade da aplicação da súmula vinculante 69, que considerou inconstitucionais os incentivos fiscais. Imagine as empresas que se instalaram lá em qualquer região, fizeram a sua programação e daqui a pouco ela ter que voltar a pagar os incentivos que ela já
usou para, inclusive, construir as suas empresas. Risco esse não é para os estados como as empresas também que apostaram no incentivo fiscal. Com o advento dessa súmula, criou-se uma insegurança jurídica muito grande, já que, na maioria dos casos, como todos sabem, a Justiça determina que os valores renunciados sejam recolhidos aos cofres do Estado. Essa insegurança tem sido prejudicial aos estados que deram incentivo, porque muitas empresas ainda beneficiárias do incentivo congelaram seus programas de investimento, ou seja, estão com medo de investir. E isso, claro, gera mais crise, gera mais desemprego. E aí temos um problema social grave, que pode se agravar ainda mais se não tomarmos providência, como já fizemos na questão da convalidação dos incentivos que esperamos seja logo aprovado. Já aprovamos aqui no Senado e agora está na Câmara dos Deputados. A aprovação desses PRS, esse projeto de resolução do Senado, de uma maneira ampla, senador, vai promover seguramente uma saída organizada de todos os estados dessa guerra fiscal. É um apelo profundo para se construir bases para uma política de desenvolvimento regional, que deva ser baseada na infraestrutura, serviço público e mão de obra qualificada. É isso que vai atrair uma empresa ou um empreendimento sem deteriorar a economia dos estados. Sabemos que temos grandes desafios, até porque não basta reduzir as alíquotas com o espírito de zerar as possibilidades dos estados cederem as barganhas legítimas para atrair as empresas. Ao reduzirmos essa alíquota aos patamares que estão sendo propostos, sabemos que haverá outras barreiras a serem vencidas e que queremos discutir amplamente, sobretudo porque estamos no meio de um ajuste fiscal. O fim dessa disputa entre os estados e a redução da base de tributação das operações interestaduais, obviamente, como se disse aqui antes, vai trazer perdas para uns estados e ganhos para os outros. Então, precisamos discutir de forma clara uma maneira eficiente de tratar das devidas compensações. Não só das compensações, como também como disse lá no começo da minha fala, dessa política de desenvolvimento regional, tão fundamental. Penso que o Brasil deve e pode construir esse momento de grande avanço em meio a essa situação que consideramos de grave crise. Aliás, essa é uma questão da compensação, foi muito bem colocada no encontro dos governadores do Nordeste, no começo deste mês. Lá estiveram os ministros Joaquim Levy, com quem vamos nos encontrar agora, como disse, no próximo dia 19, e também o doutor Roberto Mangabeira Unger. Todos os participantes, como aqui na audiência, concordaram com a convalidação dos incentivos e benefícios fiscais, com a fruição dos incentivos em até 15 anos para o fomento das atividades agropecuárias e industriais, investimento em logística, entre outras, e também na proposta desse PRS que reduz gradativamente a alíquota do ICMS. Mas fazem questão de deixar claro a necessidade de vincular o apoio à promulgação de uma emenda constitucional que promova a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional com recursos da União vinculados constitucionalmente, considerados como transferências obrigatórias mensais e antecipadas, não sujeitas a contingenciamento, por um prazo de 20 anos, sendo 50% entregue aos estados e ao Distrito Federal para custear os programas dos governos estaduais. Também, claro, isso vai diretamente para os municípios. Portanto, temos hoje todos os estados praticamente na mesma linguagem e um ambiente propício à aprovação desse PRS 01, desde que instruídas das garantias adequadas e necessárias. Espero, senhor presidente, como disse, trazer um relatório que contemple a todos, que reduza ao máximo as dificuldades e que ajude a construir, de fato, a unidade de nossa República. E penso que o envolvimento de todos nós, seja nos próximos debates ou mesmo aqui, quando a matéria vier ao plenário, será mais uma demonstração firme de que esta casa está, de fato, construindo uma rica história em favor da justiça tributária, da distribuição de renda e da receita e, acima de tudo, preocupada com o desenvolvimento nacional como um todo. Quero apenas, para esclarecer, dizer que
além da Comissão de Desenvolvimento, ela vai ainda para a Comissão de Constituição e Justiça. E, claro, é terminativa aqui no Senado. Eu penso, senador Raupp, senador Dario, que esse, sem dúvida nenhuma, é um grande desafio, porque agora, nesse momento de ajuste fiscal, se a gente não acabar com essa guerra existente no Brasil, nós não vamos conseguir produzir e promover o desenvolvimento harmônico do nosso país. Claro, um país continental como o Brasil, com tantas diferenças regionais, é exatamente importante que a gente encontre, através do diálogo, sem olhar apenas os interesses locais, o melhor caminho para a gente poder promover o desenvolvimento como um todo desse país. Mas acredito no Brasil. Acredito na força da nossa gente e principalmente naquilo que Deus nos deu. Uma grande riqueza natural e essa grande extensão territorial que é o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.